Dá uma olhada do seu lado, vê se alguém está sem Bíblia, então você compartilha de sua Bíblia. Ou acaso alguém esteja com dificuldade de encontrar o texto, você pode auxiliá-lo, auxiliá-la a encontrar o texto de Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Amém ou amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Te louvamos, Jesus, pela tua palavra, que agora vamos compartilhar com a tua igreja, a tua noiva, Senhor, que sedenta está de receber aquilo que o Senhor, o noivo da igreja, tem para entregar para ela. Então, Senhor, que eu diminua e que o Senhor apareça, que a sua palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, Pai, seja transmitida, Pai, de acordo como tu queres, para o coração e a vida de cada irmão e irmã que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar-se por mais alguns instantes. Queridos, nós estamos no mês de abril, e conforme já temos falado desde a última quarta-feira, no mês de abril nós vamos ministrar um único tema em todas as nossas ministrações na casa do Senhor. Todos os servos do Senhor que subirem a esse altar para ministrar a palavra do Senhor, vão ministrar uma palavra, como já os tem feito. Hoje de manhã o pastor Alberto fez, na quarta-feira o evangelista Bruno também assim fez. A palavra que nós vamos ministrar vai estar baseada nesse tema geral do mês, que é como Jesus. Aleluia. Como Jesus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos nos parecer com Cristo. E como no mês passado nós estávamos no mês do envio, e fomos muito agraciados pelo Senhor, pela graça dele que nos envia, a pergunta que eu fazia era: como que nós vamos? E como faremos? E a resposta de Deus foi: como Jesus. Vocês vão precisar ir como Jesus. E o Senhor tem dado algumas palavras ao nosso coração. E o primeiro texto que Ele nos deu é este, Filipenses capítulo 2. Mas por que temos que ir como Jesus? Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência. É o nosso real influenciador, né, pastor? Igual você ministrou hoje. É da forma que Ele faz. Nós temos que ir nesse envio como Jesus, porque nós somos discípulos dele. Você é discípula dele, você é discípulo dele, eu sou discípulo dele. E o discípulo faz aquilo que vê o mestre fazendo. E por que o Senhor então nos colocou no coração esse tema como Jesus? Porque como Jesus quer dizer não ser como qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Eu não posso ir como eu mesmo. Eu não posso ir, Ricardo, segundo os meus entendimentos. O pastor Alberto não pode ir segundo aquilo que ele mesmo tem no seu coração como entendimento. Nós como igreja não podemos ir segundo aquilo que a gente pensa ser certo. Nós temos que ir como Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que eu penso é secundário diante daquilo que Cristo é. Aquilo que eu faço, que eu acho certo, é secundário diante daquilo que Cristo me manda fazer e me ensina como é. Significa que Jesus é o meu modelo para tudo. Precisa ser meu modelo para tudo. E quem tem acompanhado a gente sabe, eu tenho algumas ministrações aqui da palavra que tenho falado disso. Eu ando muito incomodado como que a igreja tem ido. Como é que nós temos caminhado na terra? E eu não falo só da igreja metodista de Deodoro, mas também da igreja metodista de Deodoro. Mas a partir do contexto da igreja, como ministro do Senhor, eu quero falar mais uma vez, como a igreja na nossa nação, no nosso país aqui, no nosso estado, na nossa cidade, como a igreja aqui a igreja de Cristo, na nossa comunidade tem caminhado.
Algumas coisas eu fico assustado. Algumas coisas eu vejo acontecer, algumas coisas eu vejo alguém dizer e vou comparar com aquele que eu digo seguir e vejo que é completamente diferente, é um paradoxo. Gostou da palavra paradoxo? Eu ensaiei ela hoje de tarde. Tem as palavrinhas diferentes, vão achar que a gente é inteligente, pastor. É aqueles macetinhos do pregador. Ives, tá aí, né, camisa de força. Se eu surtar, tá combinado. A gente olha para a igreja e a igreja diz servir a Jesus, a igreja diz amar Jesus, a igreja diz obedecer a Jesus, mas a prática da igreja não condiz muitas vezes com a prática que Jesus nos mandou ter. E o nosso discurso parece ser um que está desalinhado da nossa prática. E aí por isso eu perguntava, por que esse tema? Porque Jesus é a nossa referência. Isso tem a ver com discipulado. Porque como Jesus, eu tenho que ser como Jesus, caminhar como Jesus, viver como Jesus, vir à igreja como Jesus. Porque tem gente na igreja que diz ser discípulo de Jesus, mas só quer a bênção de Jesus, só quer a mão de Jesus. Eu quero a bênção no meu casamento, eu quero a bênção na minha saúde, eu quero a bênção na minha carreira profissional, eu quero a bênção na minha área, na minha vida financeira, eu quero a bênção para comprar um carro novo, uma casa nova, eu quero a bênção para arrumar um casamento. Não tem problema nenhum nisso, em querer essa bênção. Ó, os solteiros estão até rindo aí, ó. Falei arrumar casamento, estou vendo um monte de solteiro rindo. Casados, fala assim: solteiros, recebam a bênção de Deus. Se tem um casado dando solteiro, dá uma mãozada na cabeça e faz: recebe, recebe, recebe. Teve gente que tomou mãozada assim, mas você não viu. Não tem problema nenhum receber a bênção. A bênção também é daqueles que servem ao Senhor, amém? Mas não é o fundamento de estarmos na igreja. A bênção é consequência de caminharmos em obediência, já aprendeu isso. Só que a gente vê muitas igrejas voltadas só para a bênção, de chegar e falar assim: porque vem no culto da campanha, porque Jesus vai fazer, porque Ele vai te dar, porque você é isso, porque você é aquilo, e você merece, porque você é isso e você é aquilo, e Jesus vai te dar. E se tu for ao culto, Jesus não te dá, vai ficar ruim para Ele. Se Jesus não te dá o negócio, Jesus vai ter que sair pela porta dos fundos, pegar o carro e correr, se Ele não te der a bênção. Porque o pastor falou que Jesus vai te dar a bênção. Bênção é consequência de obediência. Aleluia. Tem algumas igrejas aí que eu não posso pregar, irmão. Por que não? Porque a igreja não está preparada para receber essa palavra ainda não. Como não? Como não? Ser como Jesus, querido, não é ser como a igreja pensa que é. Ser como Jesus é muito mais profundo de tudo aquilo que nós temos vivido até hoje. Mais uma vez, amado, não tem problema nenhum você buscar a sua bênção. Precisamos orar. E aí muita gente não recebe porque a gente pede mal. Então a gente pode pedir, o Senhor vai nos abençoar, mas esse não é o objetivo fim de você estar na igreja. Preste atenção, muita atenção. Até você que é visitante, que daqui a pouco eu vou fazer um apelo para tu aceitar Jesus. Eu vou fazer, já vou logo avisando. Os desviados vou avisando. Vou fazer apelo para tu voltar para Jesus. Já está encomendado aqui o discurso, se prepara. Só que a bênção que você precisa não é o objetivo fim de você vir à igreja. Vir à igreja é muito diferente do que vir buscar a bênção. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Então nós precisamos ser como Jesus. E esse mês Deus vai falar muitas coisas no nosso coração acerca disso. Eu creio, você crê? Falei, eu creio. Como Jesus quer dizer ser parecido com Jesus, agir como Jesus, ter o cheiro de Jesus, ter o vocabulário de Jesus, ter o comportamento de Jesus. É isso que é ser como Jesus. É quando alguém olha para o seu filho e fala: mas você é a cara da tua mãe, você é a cara do teu pai, você tem as características do seu pai.
Você fala como seu pai fala, você pensa como o seu pai pensa. A Nanda fala muitas vezes assim: meu Deus do céu, mas como é que pode esses meninos parecer tanto com você? Não só na aparência, mas no comportamento. É disso que eu estou falando. Ser como Jesus é se parecer com Jesus, ao ponto que a gente não vai ter como negar que dele nós somos discípulos. O problema é que muitas vezes você caminha na sociedade e anda com pessoas, conhece pessoas, e depois de uns quase 6 meses de caminhada, é que então você vai descobrir que aquele homem ou aquela mulher é crente, é como se fosse o 007, James Bond de Jesus. Ninguém conhece o agente secreto infiltrado lá no mundo. Os discípulos de Jesus não conseguem se esconder, querido, porque não tem como esconder a lamparina. Alguém pregou aqui, acho que foi Maria Fernanda, foi pastor Roberto, não sei, foi Tamires. Esconder a lamparina embaixo da mesa, não tem como esconder. Onde você estiver, você vai chamar a atenção por causa da luz de Cristo na sua vida. E por causa disso terás perseguições. Isso é ser como Jesus. Se você está no ambiente bem feito, no horário antes de eu subir. Se você está no ambiente e não está provocando a ira do inimigo no ambiente que você está sentado na roda de escarnecedor. Como assim? Se você é como Jesus e você está caminhando no mundo que jaz no maligno, que está nas trevas, e o mundo não se incomoda com a tua presença lá, acha que está tudo bem com você lá, você não é parecido com Jesus. Pronto, falei. Você não é parecido com Jesus. Os parecidos com Jesus, os que são como Jesus, os que pensam como Jesus, os que falam como Jesus, os que caminham com Jesus, os que caminham com pessoas que Jesus caminharia, vão incomodar as trevas no mundo. Quem aqui tem tido perseguição aí no mundo? Então tá. Você está igualzinho Jesus. Agora quem está em Maré Mansa, tudo bem, e está... Sim, eu não sei se você está andando igual Jesus, não. Um dia, apóstolo Pedro, acompanhando mais ou menos de perto Jesus no seu julgamento, ele foi inquirido por... Inquirido é outra palavra que eu treinei hoje de tarde. Ele foi inquirido por 3 vezes. Tu é um deles. Tu é um deles. E ele negando, chegou a hora, tu é um deles, não sou. A mulher falou assim: é sim, você fala igual a ele. O seu modo de falar te denuncia quem você é? Se você é discípulo de Jesus ou não? Como Jesus é parecido com ele. Você sabe uma coisa que eu penso muito? Por que Judas precisou, o Judas Iscariotes precisou beijar a face de Jesus quando os soldados iam pegar Jesus? A Bíblia explica por quê. Porque eles não sabiam quem era o Jesus. Como que não sabia se há uma semana aquele Jesus desceu o Monte das Oliveiras? E a multidão gritando: Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor. E ele montado no burrinho, e o pessoal jogando roupas assim para ele passar, e ramos de oliveira para ele passar. E ele desceu, foi diretamente ao templo, e limpou o templo, organizou a casa, e depois começou a ministrar a cura. Como que os soldados romanos não sabiam que era Jesus? Irmão, só tem uma coisa que eu consigo responder: os discípulos que estavam com Jesus eram tão parecidos com Jesus, que quem era de fora não sabia quem de fato era o Cristo no meio daquelas pessoas. Olha para a pessoa que tu está do seu lado, assim, olha mesmo, fala assim: ei, eu tenho cara de Jesus? Se essa pessoa que está do seu lado é íntimo seu, é íntima sua, dá um cheiro assim, ó. Vê se tem cheiro de Jesus, se é íntimo. Vê se tem cheirinho de Jesus aí. Jesus é cheiroso, irmão. Cheiro de mirra, de unção, de bálsamo, de álamo. Cheiro de unção, Jesus é cheiroso. Dá uma cafungada santa aí. Quer me dar um cheiro, garoto? Deixa eu te dar um cheiro, vem cá. Cheiroso como Jesus. É aquela história que eu digo aqui na igreja, toda pregação que eu prego, de que um dia a Nanda foi identificada como minha esposa
porque ela caminhava com Pedro. Pedro era bem menino, 7 anos, indo para 8 anos. Ela caminhava com Pedro no calçadão da cidade onde nós morávamos. E um dos pastores que eu já havia conhecido lá, não havia conhecido a Nanda ainda, mas falou assim: a senhora deve ser esposa do pastor Ricardo. Por quê? Porque essa menina é a cara dele. É disso que eu estou falando. As pessoas, quando olham para você, veem quem aí? Vê Jesus ou vê o capiroto? É porque dependendo da situação, a gente vê o capiroto na vida da pessoa. A capiroto grita assim: não sou eu não, nem me atrevi. Eu nem me atrevi aí, porque o negócio está pior do que tu imagina, pastor. Ser como Jesus é ter a cara dele, é ter o cheiro dele, é ter a palavra dele. Falamos que somos crentes, discípulos de Cristo, mas não nos parecemos com Jesus. O discípulo se parece com seu mestre. Um dia, na outra igreja que nós pastoreávamos, eu estava dando aula durante a semana no estudo bíblico. Comecei uma série de estudos durante a semana para a igreja lá na outra cidade. E o estudo era sobre tabernáculo. Passaram-se 2 semanas. O nosso professor da escola dominical, que dava aula para os adultos, ele não conseguia frequentar a igreja durante a semana, mas domingo ele estava na igreja. Ele era professor da classe dos adultos. Ele falou assim: pastor, eu queria dar uma aula, uma série de aulas para a nossa turma de adultos. Eu queria falar sobre tabernáculo. Eu falei: varão, eu estou fazendo isso durante a semana. Ele é mesmo? Eu falei assim: é. O senhor pode dar a primeira aula, a aula magna? Eu falei assim: eu não posso, porque eu estou com a minha turma da classe de integração lá, eu não vou abrir mão. Mas tem alguém que o senhor pode me indicar? Eu falei: fala com a Bruna. Quem é a Bruna? Alguns aqui já conhecem a Bruna, a mãe da Esther. A Bruna tinha 14 anos de idade. 14, amor? 14 anos de idade. A Bruna, pastor, pode falar com a Bruna, porque ela está vindo ao estudo e ela vai dar essa aula para os adultos. Ele: tá bom. Ele falou com a Bruna veio: pastor, o irmão pediu para eu dar aula. Eu falei para ele te procurar. O senhor me dá o material? Dou o material. Foi lá em casa: toma aqui, está todo aqui o material, pode dar aula. E no domingo chegou para dar aula. Eu fui para minha sala e o pessoal ficou dando tempo com a classe de adulto e Bruna dando aula. Eu escutava o pessoal rindo, não sei o que. Depois o pessoal aplaudiu. Eu falei: o negócio lá foi bom. Quando terminei minha aula, saí da minha sala, as pessoas falaram assim: pastor, até responder as perguntas, ela respondeu igual o Senhor. Eu falei: é discípulo, rapaz, igualzinho o pai. O discípulo se parece com o seu mestre. O discípulo se comporta como o seu mestre. Quem aqui é discípulo de Jesus? Como é que está se comportando aí fora? Fala para mim. Lá com a sua esposa, com o seu esposo, fala para mim. Quando o seu esposo fala não, varoa, o que você faz? Faz greve? Quando a sua esposa, varão, fala não, o que você faz? Filho, quando seu pai te repreende, sua mãe te repreende, fala que você está de castigo e vai ficar sem celular, como que você se comporta? A gente fala que é crente, que é discípulo de Cristo, mas cadê a essência dele em nós, gente? Temos nos parecido com muitas coisas, com muitas pessoas, mas dificilmente com ele. Mais uma vez, pegando a gancho da pregação do pastor Adalberto, ele falou hoje pela manhã. A gente segue as pessoas na internet e começa a se comportar igual a elas, mas não se comporta igual a Jesus, pastor. A gente posta frases de coaches, de alta ajuda, mas não posta um versículo que Jesus disse que pode mudar a vida de alguém. Eu fico imaginando Jesus encarnado, ou seja, feito carne, hoje, como que ele ia usar as redes sociais? Ia ser milagre online.
milagre online, libertação online. Irmão, já ministrei libertação por telefone. Se eu, todo esquisito, por telefone ministrar libertação, imagine Jesus com a internet, irmão. Ele não tinha internet, falou assim: pode ir porque a tua fé curou tua filha. Está curada lá, não tinha nem Wi-Fi e curou. Temos nos parecido então com muitas coisas, pessoas, mas dificilmente com Jesus. Pastor, como que você sabe disso? Caminhando com vocês, caminhando nesse mundo, caminhando na sociedade, observando a nossa comunidade e não percebendo nela a transformação dele. Irmãos, olha só, eu não sei quantas pessoas tem aqui dentro hoje não, mas tem gente pra caramba. É impossível essa comunidade continuar do jeito que está, com esse monte de crente que está aqui que diz ser discípulo de Jesus. Jesus precisou de 12, o evangelho chegou até nós aqui. 12. Então esse mês você vai ser desafiado a de fato perguntar a você mesmo: será que eu sou discípulo de Jesus mesmo? Ou eu só faço parte de um fã-clube de Cristo? Porque o fã-clube tem a ver com as cinco noivas nécias que não prepararam azeite. É aquelas que pensam que são, mas quando Cristo voltar não vão com Cristo, não vão para as bodas. Palavra para Santa Ceia, meu irmão. Só para a gente começar o mês nesse raio. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus fala assim: sabe como é que vocês vão ser conhecidos? Não é por aquilo que você fala, é por aquilo que você faz. Somos conhecidos pelos frutos. O que é fruto? Fruto é sua atitude diante das circunstâncias da vida. Fruto é como você se comporta quando não está na frente do pastor, quando não está na frente do seu líder de célula, quando você não está na igreja. Fruto é como você se comporta dentro de casa, com teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com a tua esposa. Isso é fruto. Os frutos do seu relacionamento conjugal hoje demonstram que você é discípulo de Cristo. Dá para pegar os frutos do seu relacionamento conjugal e jogar aqui na projeção e falar assim: olha aqui, isso é fruto de quem é discípulo de Jesus e serve como referência. Dá para fazer isso ou não? Pensa aí. Porque ser crente aqui na igreja, irmão, é só fazer igual eu, ficar todo combinandinho, botar a Bíblia debaixo do braço. Se você for eloquente, né, saber falar, saber conjecturar, ter uma linha de raciocínio lógico, tu pode até pregar. Mas Jesus sabe se isso é fruto dele ou não. E eu tenho andado muito preocupado com isso. E eu estou preocupado por quê? Porque Jesus me colocou esse tema no coração. Se Ele me colocou esse tema no coração, é porque nós não temos sido como Ele. Como é que você sabe, pastor? Quando a criança lá, a Zoe, pastor, vai botar o dedo na tomada, fala assim: não põe o dedo na tomada. Por quê? Porque a Zoe quer colocar o dedo na tomada. É a mesma coisa. Jesus falou assim, Deus falou assim: o tema é esse, é ser como meu filho, como Jesus. Significa o quê? Nosso testemunho não está bom na comunidade, a gente precisa melhorar. Parecidos com Jesus, como Jesus, no modo de andar, de falar, de vestir, de se comportar. Quando a gente toma aquela fechada no trânsito lá, como Jesus, irmão. Como Jesus, assim: apartai de mim, maldito. Estou como Jesus, né? Jesus falou. Essa não foi boa não. Essa foi ruim demais. Mas também vocês não leram a Bíblia, por isso que não pegaram a referência. A culpa já não é minha. Eu sou conhecido pelo meu fruto. Quer saber se eu sou homem de Deus de verdade? Começa perguntando a Nanda. Ela é muito apaixonada, vai dizer que eu sou gente boa.
Pergunta a meus filhos. Não, pergunta a liderança da igreja. Por quê? Porque, né, às vezes tem umas rusgas, a gente sai no braço, mas a gente se ama, a gente é família. Pergunta, sai no braço no tatame, irmã, no tatame. No tatame, né, Johnny? Não saímos no braço sexta-feira? Só que sexta-feira eu me dei bem, na outra foi você, viu? Me vinguei. Vingança santa, vingança santa. Vingança santa. Como Jesus, como Jesus, como Jesus. Né, Johnny? Como Jesus? É. Eu sou conhecido por aquilo que eu produzo, por aquilo que eu faço. As minhas atitudes denunciam quem eu sou. E eu estou muito preocupado porque eu observo gente. E se eu observo, tem gente que observa melhor do que eu. E nós já ensinamos aqui, cara, a gente é como se estivesse na vitrine e o mundo nos observa. Observa a minha vida, observa a sua vida para esperar só um deslize seu para falar: ah lá, não falei! E apontar o dedo. E vai apontar com razão. E você não vai poder dizer que não é verdade, porque você sim vacilou. Eu não estou dizendo que você está santarrão e não vai pecar mais. A pergunta é: como é que anda a sua disposição no coração para servir a Jesus? Para se parecer com Jesus? Amém ou amém? Irmãos, o Salmo 115, verso 8 vai nos dar uma afirmação que a gente se torna semelhante àquilo que a gente crê. Anota aí, o Salmo 115, verso 8. Eu me torno semelhante àquele ou àquilo que eu creio. Então, se o meu comportamento não é um comportamento de como Jesus, em quem eu tenho crido? O que tem sido para mim a verdade da minha vida, se minha vida não tem testemunhado Cristo? Isso é preocupante. Se eu me torno parecido com aquilo ou com aquele que eu creio, mas meu comportamento não é um comportamento de um homem de Deus, em quem eu tenho crido então? Eu digo creio em Jesus, mas de fato meu fruto vem da influência de quem? Amém, irmão? Vai perdonando aí que nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Como Jesus ensinou. Nossos atos têm nos mostrado que não temos crido em Jesus. Porque se eu me torno parecido com aquele que eu creio, fala comigo, profeta. Se eu me torno parecido com aquilo que eu creio, se os meus atos não demonstram Cristo na minha vida, eu não estou crendo em Cristo. Ainda que eu pense estar crendo em Cristo. E a gente pode estar ocorrendo no próprio auto-engano. Quem está entendendo? Muito bem. O texto de Filipenses que a gente leu então, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, ele vai nos mostrar como que a gente pode se tornar como Jesus. Mas não é só esse texto que diz. Hoje nós vamos usar esse texto. Durante o mês os pregadores vão trazer, inspirado pelo Espírito Santo, outras coisas. Mas o verso 5 fala assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. É Paulo, apóstolo Paulo, falando para a igreja de Filipe: olha só, ser como Jesus é pensar como Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar. Deixa eu perguntar uma coisa. Pensa agora no que você pensou hoje e se pergunte: Jesus pensaria o que eu pensei hoje acerca daquele irmão? Jesus pensaria o que eu pensei hoje acerca daquela irmã, daquela situação, daquele ato que eu vi? Como que Jesus pensaria nesse contexto que eu vivi hoje e eu tive esse tipo de reação? Como que Jesus faria? Tem o mesmo modo de pensar. É ter a mente de Cristo. É pensar como Cristo. E como é que Cristo pensa? Mateus 18, 22, ele fala assim, ó: se seu irmão fizer alguma coisa contra você, perdoa ele. Quantas vezes? 70 vezes 7.
Lógico que não são 490 vezes. 490 vezes, é uma hipérbole, ou seja, para perdoar quantas vezes necessária. Hipérbole é uma palavra que eu aprendi ano passado. Perdoar, perdoar e perdoar. Agora fala sério. Quem aqui acorda com vontade de perdoar alguém? Quem aqui acorda assim, meu Deus, acordei com vontade de perdoar, vou arrumar alguém para perdoar hoje. Quem eu tenho que perdoar? Quem aqui acorda assim? Ninguém. Ninguém acorda com vontade de perdoar. E olha que a gente tem um montão de gente que a gente precisa perdoar, amém ou amém? Porque só eu que tenho vontade de apertar meia dúzia de pescocinho todo dia. Só que a gente tem que perdoar e tem que buscar o perdão da nossa vida também. E aí a gente vai viver na nossa vida ferro e fogo, do meu jeito, é da minha forma. Se não for assim, não adianta que eu não aceito, né, Ricardo? Estou falando comigo mesmo agora. E não perdoa, e tem dificuldade de liberar perdão. Por quê? Porque perdoar é assumir o ônus daquela perda. Perdão é uma grande perda. O perdão vai me colocar na condição de aquele que me ofendeu, muitas vezes, achar que estava certo em me ofender, porque ele me ofendeu, e eu fui lá e pedi perdão a ele. Poxa, desculpa aí porque você pisou no meu pé. Fui eu que coloquei o pé de baixo na hora que você foi pisar, perdão aí. É isso aí, irmão. É desse jeito. Jesus na cruz, irmão, Jesus na cruz. Já tinha sido açoitado, cuspido, jogado no chão, pregado mão, pé, já tinha sido humilhado de todas as formas. Jesus, ele podia falar assim: ô Gabriel, passa a espada em geral. Ele é Deus. E ele fala: Pai, perdoa eles. Eles quem? Os que me maltrataram. Porque, irmãos, olha só, perdoar nada, que é o amor da minha vida, é quase fácil. Porque, irmão, fala que perdão é fácil, eu não consigo entender. Mas eu amo essa moça, sem ela eu não vivo. Então, ou eu morro. Então, já que eu morri na cruz, vou com ela. Eu tenho que perdoar. Agora, perdoar o atribulado que só quer me prejudicar, que fala mal de mim, mentindo, me defamando, caluniando, me trazendo prejuízos, ônus e ônus e ônus de prejuízo, e eu vou lá e tenho que perdoar. É isso, pastor? É. Isso é ser como Jesus. Me prova o contrário, que aí eu mudo a pregação. Eu não posso mudar a Bíblia, só me prova na Bíblia. Perdoar. Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ver Jesus. Porque como é que é a oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Da maneira que eu perdoo, Deus, o Senhor me perdoa também. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Posso estar na igreja pregando no altar. Se eu não perdoo, Jesus volta, eu vou para o inferno. Eu pregando, você, por causa dessa palavra que o Espírito Santo inspirou, vai para o céu e eu vou para o inferno. Olha que loucura. Porque nós temos que julgar sempre a profecia, nunca o profeta. Então, a profecia, que é a palavra de Deus, vai transformar a sua vida. Amém ou amém? É renovação do entendimento, de Romanos 12:2. Mas o profeta também tem que dar conta da vida dele para Deus. E pode ser que pela palavra do profeta você é salvo, mas o profeta vai para o inferno. Por quê? Porque ele não perdoa. Só que você também não perdoa. Pior, tem gente que não se auto-perdoa. Deus já perdoou você e você não se perdoa. Tu é maior que Deus. É ser como Jesus, não maior que Jesus. Perdoar, amém? Ser como Jesus é perdoar. Aleluia, irmão. Olha para alguém do seu lado e fala assim: olha aí essa pessoa aí. Vê se essa pessoa te pisou no pé hoje, te deu um beliscão, passou do seu lado e não falou contigo. Já vai liberando perdão, que a gente tem que cear daqui a pouco. Já vai liberando perdão. Tem que cear, irmão, tem que cear. Não pode ser hipocrisia, não pode ser da hipocrisia. Não pode ser da hipocrisia. Não pode ser da sem vergonhice. Não pode ser, não pode. Hein, professora? Quem
precisa que eu peço perdão? Levanta a mão aí. Eu sei, eu devo estar devendo a meia dúzia de crente aí que eu estou usando. Eu tenho que pedir perdão, já perdão. Quero ir para o céu. Ser como Jesus. Perdoar não é uma escolha, é uma necessidade para a minha libertação. Se eu carrego a mágoa no meu coração e não libero perdão, sou eu que vou para o inferno. Irmão, perdoar não quer dizer você se colocar debaixo do jugo de novo não, tá? Uma coisa é perdoar, outra coisa é ser trouxa, mas isso aí é para outra pregação. Estou falando de perdão. Não perdoei, não é isso não. Vai se colocar debaixo daquele jugo de novo. Ser como Jesus é Mateus 5, do 39 ao 42. Dá outra face. Dá outra face. Pode ser até de forma literal que você está pensando aí, mas... Ainda continua em Mateus 5, do 39 ao 42. Ser como Jesus é se alguém te processar e tirar a sua túnica, dê logo a capa. Já está levando o carro, leva a bicicleta, leva a moto, leva tudo. Quer levar tudo? Leva a minha meia, leva tudo. Alguém te fez caminhar forçadamente 1 milha? 1 milha é 1,6 km. Alguém te fez caminhar forçadamente? Lógico que aqui não é literal, tá? Alguém te fez caminhar forçadamente 1 milha? Vai, agora tá bom. Não, agora eu vou mais uma contigo. Vai a segunda. Mateus 5, do 39 a 42. Olha só, se alguém te pediu alguma coisa, dê. Irmãos, você sabe que a gente está num caminho, num processo. Hein, Samuca? A gente está num processo de santificação, amém? A gente não é crente 100%, a gente queria ser, mas está nesse processo de santificação, amém? Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu estou andando de carro e paro no sinal, alguém vem pedir alguma coisa no sinal, ou em algum caminho na rua, dá um dinheiro aí para comprar um pão, comprar um negócio e tal. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, e nem abro a janela. Estou te vendo, olha só, miserável pastor. Só que depois dessa pregação aqui que Deus falou comigo, eu vou ter que dar. Se alguém te pedir alguma coisa, dê. E continue. Se te pedirem algo emprestado, empreste. Está na Bíblia, Mateus capítulo 5. É Jesus quem está falando isso. Presta atenção aqui no pastor. Você lembrou que você não emprestou lá a ferramenta para o vizinho, né? Mas ele não vai devolver. Dane-se, é para emprestar, ué. Vai lá, pede emprestado, faz um café, marca o café na casa dele. Aproveita. Vizinho, estava precisando, me empresta a minha ferramenta. Pega ela de volta, irmão. É melhor perder a ferramenta e ganhar vizinho para Jesus, amém? Pastor, como ser como Jesus? Olha só, versículos 6, 7 e 8 de Filipenses capítulo 2. Como ser como Jesus? Fala, como ser como Jesus? Sendo humilde. Versos 6, 7 e 8, a parte A do 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Presta atenção, gente. Aqui é o texto de que teologicamente a gente chama da kenosis. O que é a kenosis? É o ato de Deus, sendo Deus, se esvaziar, abrir mão de ser quem ele era, para se tornar semelhante a nós. E por isso o versículo 8 fala, ele se humilhou. Para nos salvar, ele se fez parecido conosco. Olha só. Ele que era Deus, para nos salvar, se fez parecido a nós. E nós dizemos que somos discípulos dele. E observamos nosso caminho. E observamos que nós não somos nem um pouquinho parecidos com ele.
Ele teve a humildade, ele não julgou ser algo que deveria ser retido a qualquer custo. O quê? A condição de Deus. Eu abro mão da minha condição de Deus, mas eu vou salvar aquele que não se parece comigo, para que ele tenha, pela graça, a oportunidade de se tornar parecido comigo. Por que ele fez isso? Porque ele é Deus, porque ele é amor, porque ele nos amou primeiro e veio em direção do objeto do seu amor, chamado eu e você. Não porque merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou. Então ser como Jesus é ser humilde. Ser como Jesus, versículo 8, é ser obediente, independente das circunstâncias. Olha o versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ser como Jesus é obedecer a palavra dele, independente das circunstâncias, independente do que isso me irá custar. Irmãos, a gente está no Brasil, e a gente tem liberdade de pregar a palavra onde a gente estiver. Hoje está mais ou menos, mas ainda temos muita liberdade. Onde a gente estiver, andar com Bíblia, onde a gente quiser. Em outros países aí, irmãos, as igrejas se reúnem no cemitério, em cavernas, no subterrâneo, porque não lhes é permitido pregar o evangelho. E as pessoas não estão negando a palavra, elas continuam fazendo essa missão. Por quê? Porque independente do que lhes acontecer, eles ainda que tinham que até a morte, eles vão morrer pela cruz. E aí a gente vira crente, vem a primeira treta, vem a primeira perseguição, a gente quer sair da igreja, porque eu não recebi a minha bênção, porque eu não fui promovido, porque eu virei crente e comecei a ser perseguido. E aí a gente quer abandonar tudo. Jesus poderia ter abandonado a cruz, mas permaneceu lá. Ser como Jesus é isso, não abrir mão, não negociar esse princípio. A obediência, a nossa obediência deve ir além do nosso desconforto. Porque obedecer enquanto está confortável para mim é mole. Eu quero ver obedecer quando está desconfortável e desfavorável a mim, e eu continuar obedecendo ao Senhor. Então, a minha obediência deve ir além do meu desconforto. A minha obediência deve ir além das consequências. Lembra de Esther? Esther 4,16, livro de Esther 4,16. Ela falou assim, se eu tiver que morrer, morri. Eu vou lá me apresentar então diante do rei. Se eu morrer, dane-se. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não quiser, não vamos nos prostrar. Quem disse isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram assim, olha só, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha, fez uma estátua grandona primeiro e mandou todo mundo se prostrar. E aí quando tocasse a trombeta, todo mundo tinha que se prostrar. E aí quando construiu a estátua e todo mundo foi chamado para poder se prostrar diante da estátua, soou a trombeta, todo mundo se prostrou, menos quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram assim, nem tinha um pro rei. Chegaram lá, aqueles lá que você defende lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Ele chamou o Sadraque, Mesaque e Abednego e falou assim, olha só, eu vou mandar aquecer essa fornalha 7 vezes, além do que está aquecida. Vou mandar tocar a trombeta de novo. Vocês vão ter que se prostrar, porque se não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha. Eles falaram, olha só, se Deus quiser, Ele vai me livrar. Se não quiser, eu não vou me prostrar ainda assim. Vocês sabem, né? A história, foram jogados na fornalha, o quarto homem da fornalha estava lá, e aí os pentecostais, quando forem de fogo, a gente rodopia no poder. Mas primeiro, antes de rodar no poder na fornalha de fogo, querido, tem a obediência que me leva além do meu desconforto. Só vive o sobrenatural na fornalha de fogo quem obedece como Jesus ensina a obedecer. E aí vem a primeira treta, vem a primeira dificuldade. Irmãos, eu entrei para a faculdade de teologia, eu trabalhava na multinacional, eu tinha posição de supervisão, estava muito tranquilo no meu emprego. Eu entrei para a faculdade de teologia, no final do semestre fui demitido. Fui demitido da empresa. Começamos a passar aperto, a correria danada. Você começa a posicionar o seu chamado, parece que está tudo muito bem, está tudo funcionando, agora eu vou cumprir meu chamado. Tu começa a cumprir, degringola tudo na tua vida. Vou parar de cumprir. Lá que você é frouxo.
Ih, não era para falar frouxo não. Ives, como é que fala frouxo de maneira educada? Tem que consultar meus irmãos aí, para não... Ser como Jesus. Jesus caminhava no meio da multidão. Todo mundo ali era pecador. Os fariseus o apontavam. Ele continuava caminhando com aquela multidão. Sentava na roda de pecadores, na mesa de pecadores, e não se contaminava com eles. Amava esses pecadores, abominando o seu pecado. Aí tem crente que senta a mesas que onde Jesus não está e faz conchavo para ser aceito ali. Está amarrado, capeta. Se eu tiver que me sentar à mesa onde Cristo não está, eu vou rodar, não vai dar para mim. E já aconteceu muitas vezes. Ser como Jesus. Você precisa ser como Jesus. Seu comportamento precisa ser o comportamento de Jesus. E Jesus vai te ensinar tudo isso aqui na palavra dele esse mês. Amém? Em nome dele mesmo, de Jesus. Vamos cear? Vem cá, pastor Alberto, vem nos abençoar.